Graça e paz. Nossa quarta aula e o tema de hoje é paternidade. Aula passada eu falei duas parábolas de Lucas 15, Jesus respondendo aos fariseus, e falei da religiosidade. Deixei de propósito a terceira parábola, a parábola do filho pródigo, para hoje, para esse tema de hoje. E a parábola é demais conhecida. A partir do versículo 11 de Lucas 15, conta a história de um homem que tinha 2 filhos. O mais novo pediu a parte que lhe cabia na herança. O pai repartiu os haveres, repartir é dar parte. Entregou para o filho mais novo porque ele pediu, o outro não pediu, quem pediu foi o mais novo. E esse filho mais novo pegou o que lhe foi entregue pelo pai e foi viver numa terra distante. E lá gastou tudo que levou. Ficou numa situação difícil, foi se agregar a um dos moradores daquela terra. Certamente foi pedir para ser acolhido porque não tinha nem o que comer. E a Bíblia diz que aquele homem permitiu que ele fosse cuidar dos porcos. E ele queria comer a comida dos porcos. A palavra diz que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, nem a comida dos porcos. E quando ele se encontra nessa situação terrível de não ter absolutamente mais nada para sobreviver, de estar como estrangeiro numa terra distante, humilhado, um judeu cuidar de porcos, humilhação, ele cai em si. E caindo em si, disse: voltarei para a casa do meu pai. Ele diz: até os trabalhadores do meu pai têm alimento e eu aqui não tenho nada. Então eu voltarei para a casa do meu pai e direi para o meu pai: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Para aí, vamos dar um tempo aí. Então vamos lá, ele foi embora, caiu no fundo do poço, mas caiu em si. Não só caiu no fundo do poço, como caiu em si. Caindo em si, disse: vou voltar para a casa do meu pai, vou reconhecer o meu erro. Vou dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, ou os céus e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, não posso mais ser filho, mas eu posso ser servo. Eu posso servir o Senhor, porque aqueles que servem o Senhor comem, têm uma boa comida, e nem isso eu tenho aqui onde eu estou. E ele planeja isso, faz o discurso na sua mente e volta para a casa do pai para fazer esse discurso presencialmente. Quando ele chega, que ele começa o discurso, dizendo: pequei contra os céus diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, antes dele completar a frase e dizer: trata-me como um dos teus trabalhadores, ele é interrompido pelo pai, que chama os servos, chama os trabalhadores, e coloca o anel no dedo, coloca sandália nos pés e coloca vestes, uma capa sobre ele. E tem um novilho que está sendo cevado. Na verdade, não é um, é o novilho que está sendo cevado. E o pai manda fazer uma festa. Anel, autoridade, capa, cobertura, sapato, sandália, destino. Quando ele volta para casa arrependido, o arrependimento devolve a ele o estado de filho. O status quo de filho é devolvido imediatamente. Ele pensou que seria colocado na posição menor, na posição de servo, mas não. O pai imediatamente restitui a ele tudo que um filho tem. A autoridade pode usar o anel, é o brasão da família, o símbolo da família. Tem a proteção, a capa. A sandália significa o seu destino voltou ao que era antes. É meu filho. E a festa é o símbolo da alegria do pecador que se arrepende. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. A parábola do filho pródigo, como da ovelha perdida, como da dracma perdida, é para falar de pecador, porque Jesus foi criticado porque comeu e andou com pecadores. E aí tem um outro filho, eram 2 filhos, e o outro filho estava no campo, trabalhando. E quando chega, escuta músicas, danças e se enfurece, não quer entrar.
Pergunta a um dos empregados, o que está acontecendo? E o empregado fala, é o teu irmão voltou, convida. E o teu pai se alegra e faz a festa. E ele não quer entrar, e o pai sai e tenta convencê-lo a entrar. A Bíblia diz, tenta conciliá-lo, tenta fazer uma conciliação. Mas ele não só não entra, como ele fala para o pai, eu te sirvo há tantos anos, e você nunca me deu nenhum cabrito para comemorar com os meus amigos. Resposta do pai, tudo que é meu é teu. Você é meu filho. O pai fala, meu filho, tudo que é meu é teu. O teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Portanto, alegremos-nos, regozijemos-nos por causa disso. Vamos lá, tem mensagens subliminares da maior importância aí. O filho pródigo é o pecador que se arrepende e vem para os braços do pai. O pai se alegra porque um pecador se arrepende e dá a ele o status de filho. O outro filho que está em casa, que não foi para fora, não deixou a casa do pai, fica enfurecido, não se alegra pelo arrependimento do irmão. E ele não se vê como filho, porque quando ele fala para o pai, eu te sirvo há tantos anos e você nunca me deu nenhum cabrito para comemorar com os meus amigos, e esse teu filho gastou tudo com meretrizes, é o que ele fala. E para ele você manda matar o novilho cevado. Ele está dizendo, eu sou teu servo, eu te sirvo há tantos anos. E você nunca me recompensou, você nunca me pagou nada pelo trabalho, eu trabalho de graça. E agora o teu filho gasta tudo com meretrizes, o que o Senhor lhe deu, e agora o Senhor faz uma festa e mata o novilho cevado. Resposta do pai, meu filho. Mensagem subliminar da fala do filho mais velho, eu sou teu servo. Eu trabalho como servo. Mensagem subliminar do pai em resposta, meu filho. Tudo que é meu é teu. Você não é meu servo, você não vai ganhar só a recompensa pelo seu trabalho. Você é o meu herdeiro, porque tudo que é meu é teu. Tanto quanto o teu irmão, você é meu herdeiro. E como herdeiro, você tem direito à herança do pai. O que significa essa parábola, então? Jesus está confrontando os fariseus, porque os fariseus o criticaram por andar e comer com pecadores. A parábola do filho pródigo não é para falar de um pecador que se arrepende e volta para casa. A parábola do filho pródigo é para confrontar fariseus religiosos que estão na casa do pai, mas que não têm o coração de filhos. Estão na casa do pai e são incapazes de saber que o pai ama o pecador, estão na casa do pai e são incapazes de saber que o pai se alegra quando um pecador se arrepende, estão na casa do pai, mas estão criticando a salvação dos pecadores. A parábola do filho pródigo, então, é um confronto de Jesus para os religiosos, porque a religiosidade gera orfandade. Religiosos são pessoas que sentem-se servos tão somente, mas não conseguem ter o coração de filhos. Não conseguem receber a filiação da cruz. Gálatas 4, a partir do versículo 4, está escrito assim: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o espírito do filho, de forma que não sois mais servos. Não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois também herdeiros de Deus. Deus enviou ao seu coração o espírito do filho, que clama, Abba, Pai, está escrito lá em Gálatas 4. Você é filho, e se você é filho, você tem o espírito que clama, Abba, Pai, que significa meu pai, meu paizinho, meu papai. Então você não é mais servo, você é filho, e se você é filho, você é herdeiro. Então quem recebe o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida se torna filho.
Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quem o recebe torna-se filho, a Bíblia nos ensina isso. Nos ensina que ele veio para os seus não o receberam, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebe o Filho, torna-se filho. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Só tem um jeito de chegar ao Pai, é como filho. E é através da cruz, é através do sangue derramado. É a moeda que comprou as nossas vidas e nos torna filhos de Deus. Então, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, recebe o Espírito como o penhor da salvação, e esse Espírito tem como ministério não apenas dar dons, revelações, mas nos ensinar a, como filhos, dizer Abba, Pai. E de sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros. Só os filhos têm herança, servos não têm herança. Servos são empregados. Uma pessoa pode ter 2 filhos e 10 empregados, e os 10 empregados não são herdeiros, os 2 filhos são. Uma pessoa pode ter 1 filho e 1000 empregados. Os empregados não são herdeiros, os herdeiros são os filhos. Sois filhos, logo sois herdeiros. Então eu quero chamar a sua atenção que a religiosidade, o farisaísmo, gera no coração daqueles que deveriam sentir-se filhos, gera um coração de servo tão somente. Aí você vai passar o resto da vida batendo no peito dizendo, eu sou servo. Você não é só servo, você é um filho que serve. A senhora está dizendo que eu não tenho que servir? Não estou dizendo isso. Lembra de Jesus quando ficou para trás, que Maria volta para buscá-lo, ele tinha 12 anos, ele fala, eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Os filhos cuidam do negócio do pai. Os servos cuidam dos negócios do patrão e não herdam. Os filhos trabalham porque eles têm uma herança. Eles amam o pai. Eles querem construir um reino que é a herança deles. Jesus disse que ouviremos, vinde benditos do meu pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Jesus disse para os seus discípulos, ó pequenino rebanho, ao vosso pai se agradou vos dar o reino. O farisaísmo, a religiosidade, ela impede que aquele que se converte receba um coração de filho, que tem uma conexão com o coração do pai. Eu disse que você pode saber tudo sobre Deus. Na aula passada eu disse isso. E nunca ter ouvido a voz dele, nunca ter recebido nenhuma revelação, porque você está bloqueado pela religiosidade. A religiosidade tira o DNA de filho e troca pelo DNA de servo. E aí você vai entender por que Jesus, quando estava andando entre os homens, ele começou a dizer Pai. Isso incomodava muito os fariseus. Dizia que era blasfêmia se auto-intitular como filho de Deus. Isso era uma blasfêmia. Os fariseus oravam aquelas orações impostadas nas praças, falavam salmos, impostavam a voz, ó Senhor da glória. Jesus chegou e disse para eles, olha, quando você orar, diga Pai nosso que estás nos céus. Quando você jejuar, não fica de cara comprida. Teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Quando você der esmola, não precisa fazer alarde. Uma mão não precisa saber o que a outra faz. O teu pai que vem em secreto te recompensará. Entra no teu quarto, ora, o teu pai te recompensará. E Jesus começa a falar de pai, pai, pai. Quando orava, dizia pai.
Ele incomodou demais os fariseus. Vocês estão preocupados com o que vão comer, vestir, calçar? Não se preocupe, o vosso Pai que está nos céus. Ele alimenta as aves, ele veste os lírios. Não se preocupe, busque primeiro o reino dele, que todas essas coisas serão acrescentadas. Ele começou a falar de paternidade, mostrando um Deus Pai. Um Deus Pai, um Deus de amor. Agora eu tenho um segredo para te contar e é disso que eu quero falar hoje. Quando nós tivemos um pai biológico que foi usado pelo inimigo para nos maltratar, ou tivemos um pai biológico que repetiu a cadeia da maldade que vem por gerações e mostrou uma paternidade errada conosco, não nos deu provisão, não nos deu proteção, não nos deu cuidado. Quando ele não exerceu a justiça para nos disciplinar, mas foi abusivo. Nós começamos a ter bloqueios para entender a paternidade de Deus. E quando temos bloqueio para entender a paternidade de Deus, sabe o que acontece? Nos tornamos religiosos, nos tornamos fariseus. E a religiosidade vai atrapalhar um encontro genuíno com o Deus que quer ser o nosso Pai, que quer nos tomar nos braços. Desde o princípio da criação, o desejo de Deus é ser Pai. Adão foi formado para ser filho de Deus. Você vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 23, que fala da genealogia de Jesus. Era Jesus, filho de José, José filho de Eli, Eli filho de Matate. Quando chega na ponta dessa cadeia genealógica, em Adão, versículo 38 diz: Adão, filho de Deus, quando Deus formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e colocou no Éden. Ele colocou um filho no Éden. Ele colocou um filho e deu a esse filho autoridade sobre a terra. Esse filho, seu herdeiro. Para esse filho ele entregou o domínio da terra, vimos isso. Mas você conhece a história, o homem pecou, Satanás, que já havia sido expulso do céu, já não era mais um anjo de luz, já era demônio, induziu o homem ao pecado. Ele induziu o homem ao pecado para que o homem perdesse o DNA de Deus, perdesse a conexão com o Pai. Só que o Pai não desistiu disso. Lá no começo ainda, quando Deus tira o homem da sua presença, por causa do pecado, o homem não pode ficar na presença de Deus. Ele diz que da barriga da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Da barriga da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, Jesus. Ele está profetizando a vida do Messias, que esmagaria Satanás debaixo dos seus pés. Restituiria para o homem o caminho da paternidade. O caminho da paternidade é Jesus. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes a paternidade, porque é só através de Jesus que nós nos tornamos filhos. Por isso ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todos podem chegar diante de Deus como Deus, mas como filhos e como Pai. A paternidade de Deus, ela é estabelecida através de Jesus. É Ele o caminho, é Ele que leva ao Pai, é Ele que traz de volta o DNA de filho. Volto para Gálatas 4, a partir do versículo 4. Vindo à plenitude do tempo. Que plenitude do tempo é essa? É o cumprimento da profecia, que da barriga da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Morreu na cruz, nasceu em carne, veio ao mundo, nasceu da barriga de uma mulher para ter carne, para derramar sangue humano na cruz, pagar a conta
do pecado do homem. Sangue é moeda espiritual. Por isso que demônios pedem sangue na encruzilhada. O sangue de Jesus compra a vida do homem. E aí o homem recebe Jesus e o sangue de Jesus compra esse homem para ser filho de Deus outra vez. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Adoção de filhos. Recebêssemos a adoção de filhos. Na cruz somos adotados como filhos. E porque somos filhos, e porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito do Filho que clama Abba, Pai, de sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. Não sois servos, não sois servos, mas sois filhos, e se sois filhos, sois herdeiros. Volta para o fariseu. O fariseu não tem o Espírito Santo. O religioso, ele não tem o Espírito Santo que conecta com o Pai, que fala Abba, Pai. A religiosidade bloqueia a conexão com o Pai, bloqueia a filiação. E se eu não sou filho, ele não é pai. E se eu não sou filho, eu sou servo. E a paternidade não acontecendo, eu vou ter que trabalhar. Porque a única coisa que eu penso é num galardão. Não tem só um galardão, tem uma herança. Mas você pode dizer assim, mas no começo Jesus falou que tem que servir, por isso ele lava os pés do discípulo. Ele fala sim, naquele tempo ele diz que nós teremos que ser servos. Quando ele começa a caminhada dele, ele chama de servos, depois ele diz, não sois mais servos, sois amigos. Agora, depois da ressurreição, depois que ele morre na cruz, derrama o sangue, que compra as nossas vidas, que vai ao inferno, arranca as chaves da morte e do inferno. Quando ele aparece para Maria Madalena, João 20, ele já chama de irmãos. Ele diz para ela, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai, para o meu Pai, vosso Pai. Vai e fala para os meus irmãos que você me viu. Meu Pai, vosso Pai. Meu Pai, vosso Pai. Meu Pai, vosso Pai. Vai e fala para os irmãos. Aqueles que ele chama de servos no começo, que depois ele chama de amigos, agora são irmãos. Ele é o primogênito no meio de muitos irmãos agora. Ele era o unigênito do Pai, mas ele veio em carne, morreu na cruz, para comprar a vida de homens e mulheres de todas as raças, tribos e nações. E depois da cruz, ele é o primogênito no meio de muitos irmãos. Então, somos comprados por um sangue precioso, no cumprimento da palavra de que ele viria para esmagar a cabeça da serpente, nos resgatar da morte e do inferno, e nós o recebemos e nos tornamos filhos de Deus, e acabou o que nos separava do Pai. O Espírito que habita em mim me conecta direto com o Pai. Eu e o Pai temos uma linha direta. E quando não temos, sabe o que acontece? Nós nos tornamos religiosos. O farisaísmo é o bloqueio dessa linha. São servos religiosos, mas não são filhos. E qual é a causa que nos leva a isso? O que nos leva ao farisaísmo? Se as causas é que nos importam num processo de libertação, não são os sintomas. Vamos lá, talvez alguém que esteja ouvindo essa aula tenha sintoma de fariseu. Não tem conexão com o Pai, não ouve a voz do Pai. Não consegue se sentir filho, só servo. São sintomas do farisaísmo. Qual é a causa? Aonde está a causa? Será que Deus quer ser mesmo Pai? Os fariseus pensavam, é blasfêmia dizer isto. É blasfêmia. Ter intimidade com Deus é blasfêmia. Mas Deus, desde o Velho Testamento, quer ser Pai. Ele diz, lá em Jeremias 31, quando Israel era menino, eu o amei, do Egito eu chamei meu filho. Em Oséias 11, ele diz isso. Jeremias 31, ele fala, não é
Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias. Moisés, em Deuteronômio 1, 2, faz alusão a Deus como pai. Ele é pai para Israel, ele é pai para Israel, para o seu povo. Moisés fala, lembra quando Deus levava vocês no Egito no colo como um pai leva seu filho? Qual é a causa de nós não percebermos isso espiritualmente? Não termos discernimento espiritual de filho? Sabe, quando nós nos sentimos servos, nós queremos trabalhar, porque o servo acha que vai ser aceito pela sua produção. Ativismo religioso. O filho sabe que vai ser aceito pelo que ele é filho. Independente da produção, ele é filho, mas sabe por que ele produz? Sabe por que ele trabalha? Porque ele ama tanto o pai que ele quer ver o reino crescer, porque o pai se alegra. Mas olha o fariseu da parábola do filho pródigo, ele fica aborrecido quando alguém vem para o colo do pai. Ele fica aborrecido quando um pecador se arrepende. Jesus, naquela parábola, está dizendo para os fariseus, vocês não conseguem entender o coração do pai? O pai chora quando o homem está perdido, indo para o abismo. Mas o pai se alegra quando o homem está se arrependendo, cair em si e arrepender-se. O irmão que representa o fariseu na da parábola do filho pródigo, não se sente filho, se sente servo, é o fariseu. Não se alegra quando o pecador se arrepende, é o fariseu. Não é capaz de sentir a dor do pai quando o irmão vai embora e a alegria do pai quando o irmão volta, é o fariseu. É o fariseu que quer apedrejar, que quer apontar o dedo, ao invés de trazer o pecador para o arrependimento. E todo aquele que se arrepende torna-se filho. E se torna filho, torna-se meu irmão. Jesus está falando isso para os fariseus, mas vamos lá, qual é a causa que faz o meu coração se bloquear, tornar-se um coração de fariseu? São as falhas, os erros, as ações demoníacas que Satanás usa no meio das famílias. São pais endurecidos com os seus filhos. Mas sabe por quê? Porque o modelo de família que Deus criou, pai, mãe, filhos, esse é o modelo de família. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Pai e mãe. É a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra pai e mãe, é no livro de Gênesis. Unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Pai e mãe. Porque tem um filho, tem um pai, tem uma mãe. Deixará o homem seu pai e sua mãe, ele é um filho. Esse modelo familiar foi Deus que estabeleceu. Deus estabeleceu a família para dar ao homem um ensaio da paternidade de Deus. Enquanto o homem anda na terra dentro de um corpo, e esse corpo é necessário para que ele tenha autoridade para agir na terra, lembra que o espírito ser um corpo é ilegal na terra, e para ter um corpo ele tem que ter DNA humano, e para ter DNA humano ele tem que ter pai e mãe. É a junção do DNA do pai e da mãe que dá o DNA carnal, a minha carne, o meu corpo, vem do meu pai e da minha mãe. Esse cabelinho crespo aqui vem do meu pai. Meu pai tinha olho azul, de vez em quando eu coloco uma lente para ficar parecida com ele. Mas a baixa estatura é da mãe. Meu pai era alto. Juntou o DNA do meu pai com o DNA da minha mãe e deu essa casca, esse pacote que eu tenho. Então Deus coloca o homem na terra, filho de pai e mãe. Não vem um espírito como um fantasma para habitar na terra. É filho de homem e de mulher, não apenas para ter a casca, para poder ter legalidade para agir na terra. Mas esse corpo vai voltar para o pó. Lembra de Deus falando para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísses do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Deus formou esse espírito de Jeremias e colocou no ventre de sua mãe. Foi Deus quem colocou. O espírito não é formado por homem e por mulher. Homem nenhum, mulher nenhuma sabe fazer espírito.
Homem nenhum, mulher nenhuma sabe fazer alma. E o homem é um espírito que tem uma alma e está dentro de um corpo. Deus deu a família para o homem, primeiro para ter o DNA humano, para poder habitar na terra dentro de um corpo e dominar a terra. Legalmente, usufruir dos benefícios do mundo natural, mas ainda sendo um espírito, conectar-se com o mundo espiritual. Mas também para ensaiar a paternidade de Deus. O pai é colocado na vida de um filho para dar ao filho mostras ou amostras do que é um pai. A mãe representa o Espírito Santo. O pai representa o Deus Pai. A mãe é a consoladora, ela consola o dodói. A mãe é que revela o pai. Se uma mulher nunca contar quem é o pai da sua criança, ninguém vai saber. O Espírito Santo revela o pai para os homens. É o espírito de revelação. O pai é colocado na vida da criança para proteger, para prover, para dar a ele direção, proteção. Não só direção, proteção, provisão, afeto. Dar a ele o sentido real de uma paternidade. Mas aí vamos imaginar que uma criança nasça no lar que não tem pai. Ela nasce como resultado de um abate de guerra. Seu pai morreu na guerra. Seu pai morreu na guerra do tráfico. Ou então ele nasceu na promiscuidade. O pai nem deu nome para ele. A mãe teve que entrar com ação de investigação de paternidade para poder dar um nome na certidão de nascimento. Teve que brigar na justiça para ganhar alimentos, comida. Uma criança que foi abandonada pelo pai, vamos imaginar um pai que arruma um amante e deixa sua esposa e vai embora, larga esse filho. É tão comum. Vamos imaginar um pai que morre, é enfermo, um homem bom, mas ele morre logo depois que essa criança nasce. Ele morre de uma enfermidade que os médicos não conseguiram controlar. Essa criança não tem referência de pai. A palavra pai para ela é uma ficção. Quando o vizinho corre para os braços do pai, pula para ganhar um abraço. Essa criança que não tem pai olha para aquele abraço e não tem noção que um abraço de pai pode causar. Essa criança tem desejo de colo de pai e não sabe o que é isso. Ela tem uma alma carente da paternidade. Muitas crianças vivem nessas condições. Nunca tiveram um colo de pai, nunca tiveram um abraço de pai, nunca tiveram uma direção de pai. Ou então tem o pai dentro de casa. Muitas crianças crescem com o seu pai dentro de casa, mas são ausentes, fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Nunca conversa, nunca toca, nunca abraça, nunca dá um olhar carinhoso. Chega um dia de aniversário, não se alegra, não comemora nada, não estimula, não ensina. Ou ainda vamos imaginar crianças que têm pais abusivos. A autoridade de Deus sobre as nossas vidas, ela é protetiva. Deus nos protege com as suas regras, com os seus princípios. Quando Deus diz não matarás, Ele está nos protegendo de derramarmos sangue inocente e atrairmos um espírito de morte para as nossas vidas. Não furtarás, Ele está nos dando um alerta para não abrirmos janelas no mundo espiritual para espíritos roubadores virem tocar nos nossos bens, nos nossos negócios, espíritos destruidores.
Quando ele fala não, ele está protegendo, igual um homem protege uma criança. Quando fala não chega na varanda, você vai cair, isso aqui é primeiro andar, você vai se machucar. Não pega na faca. O não de Deus é proteção. Deus, até quando ele está punindo o homem, ele é amoroso. Lembra quando ele chegou lá no Éden, que o homem havia desobedecido, ouvido a voz do inimigo? Deus não chegou gritando, expulsando o homem do jardim aos gritos. Não. Ao invés disso, ele chegou e falou: Adão, onde estás? O que fizeste? É claro que ele sabia onde Adão estava. É claro que ele sabia o que Adão fez. Onisciente, onipresente, onipotente é o nosso Deus. Mas ele chama Adão para um diálogo, dando oportunidade a Adão de arrepender-se. E aí, quando ele tira o homem do Éden, porque o Adão não se arrependeu. Adão justificou o pecado. Toda vez que justificamos o pecado, nós não estamos reconhecendo o nosso erro. Quando ele chama Adão para conversar, o que fizeste? Ele fala: a mulher que o Senhor me deu, é a mulher que o Senhor me deu. Ela me fez errar. Adão não fala: eu errei. Eu é que tinha que ensinar para ela o que era certo. Foi para mim que o Senhor deu autoridade para guardar o jardim. Foi para mim que o Senhor entregou o compromisso de cuidar do jardim. Eu errei. Quando Deus chama Adão para conversar, é isso que Deus está fazendo. Adão, onde estás? O que fizeste? E aí Adão não se arrepende. Deus tem que tirar o homem da presença dele. Deus tem que tirar o homem daquele lugar de intimidade. E Deus não expulsa aos gritos, aos bufetões. Deus faz roupa para o homem. Tira o homem da sua presença amorosamente, cobrindo o homem. Mesmo na hora que ele estava punindo o homem, mesmo na hora que ele estava tirando o homem da sua presença. Ele não era abusivo na sua autoridade. Lembra do homem andando no deserto? O primeiro dia eu falei disso. Quando dei o primeiro panorama descortinando o mundo espiritual, contei do povo rodando 40 anos no deserto, 40 anos. A sandália cresceu junto com o pé, o vestido, as roupas, as vestes junto com o corpo. Ninguém adoeceu, ninguém, a água saía da rocha, maná caía do céu. Sol protegia, nuvem protegia do sol que castigava. E a coluna de fogo protegia dos animais que matavam, dava direção. Mesmo Deus bravo e julgando aquele povo, porque aquele povo não creu que Deus era quem dizia que era, e que Deus faria o que disse que faria, Deus guardou, protegeu e aprovisionou aquele povo por 40 anos. Mesmo na hora do juízo, Deus é amável, Deus é amoroso. Deus julga com justiça e retidão, mas não com abuso de autoridade. E Ele quer que isso seja mostrado para os homens. Mas quando você tem um pai que é abusivo na autoridade, aquele pai que quando você erra e quer se defender, ou falar alguma coisa porque você não errou, está sendo acusado injustamente, ou quer até pedir perdão porque errou, e você abre a boca e ele fala: cala a boca, cala a boca, você é o último que fala e o primeiro que apanha. Às vezes, o abuso de autoridade é sutil. É quando ele te pune na hora que você erra, mas ele não te premia na hora que você acerta. O boletim traz nota ruim, você é castigado. O boletim traz nota boa, você não é elogiado. Não fez mais do que obrigação. É obrigação sua tirar nota boa, você só come e dorme e tem que ser o primeiro da turma. Eu me admiro que você não seja o primeiro ainda. Mas na hora que vem uma notinha vermelha, Deus me livre. Castigo de toda a natureza. Eu não estou dizendo que você não pode
disciplinar um filho que não estuda. Eu não estou dizendo que você não pode repreender um filho que tira nota ruim, exortar, mas você tem que premiá-lo quando ele tira nota boa, porque senão não vai estar manifestando uma paternidade que vai fazê-lo compreender a paternidade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus pune com uma mão menor do que a mão com a qual ele abençoa. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, por exemplo, e ele abençoa até 1000 gerações. Ele tem muito mais disposição para abençoar do que para punir. Ele é abençoador por natureza. E aí, quando você tem um pai que não abençoa nunca. Eu escuto pais dizendo, eu sofri para conseguir o que eu tenho, eu não vou dar um tostão para o meu filho, nem um tostão. Ele que se vire para construir o patrimônio dele. Eu vi gente famosa dizer isso. Mas a Bíblia fala que o pai entesoura para os filhos. O pai entesoura para os filhos. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. A Bíblia diz, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas. Então, vocês têm que dar boas dádivas. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Mas aí você tem um pai que deixa você passar necessidade. Um pai que vai gastar com prostitutas o que deveria investir na sua vida. Aconteceu isso comigo. Meu testemunho está aí no meu canal. Vai lá e assista. No meu testemunho eu conto a minha história toda. Meu pai gastava tudo que tinha em prostituição, em bebedeira. E eu tinha necessidades de criança, de menina. Um dia tinha necessidade de material escolar. Chegou a lista de compras de material escolar. Meu pai tinha ido embora, estava amigado com a prostituta, vivendo, amaziado com a prostituta em outra cidade, deixou-nos, a minha mãe, meu irmão. E aí, não tinha dinheiro para comprar material escolar e não tinha crédito também. E aí precisava comprar material escolar e não tinha aí. Minha mãe chama um tio meu, fala, olha aqui a lista de material escolar da Tânia, ela precisa desse material. E o meu tio olha para minha mãe, olha para mim, olha para a lista e fala, eu tenho 5 filhos, todos estudam. A Tânia é filha de vagabundo, tira da escola. Eu olhei para o rosto da minha mãe, eu vi minha mãe chorando. Eu tomei uma decisão naquele dia. Nunca mais vai faltar dinheiro para comprar material escolar. Nunca mais. E eu comecei a arrumar um jeito de ganhar dinheiro, primeiro furtando. Já me arrependi disso. Está lá no meu testemunho, vai lá que você vai saber o que eu furtava. Depois eu achei um outro jeito, eu comecei a ir para o lixo da cidade de Aquidauana, para catar lixo de metal para vender no ferro velho da cidade. Cobre, bronze, alumínio, tudo vira dinheiro. O pai arrumado, enfeitado, cheiroso e a menininha dele catando lixo. Como foi difícil para mim, depois que eu vim para o Senhor, acreditar que Deus é Pai e que Ele é provedor, que Ele quer suprir as minhas necessidades. Como foi difícil eu acreditar nisso. Porque o modelo de pai que eu tive me impediu. Vai ouvir o meu testemunho. No fim, a história termina muito bem, mas eu estou te dando um modelo de paternidade errada. Pais que disciplinam fisicamente com rigor, pais que machucam filhos, cortam as costas do filho no relho. Recentemente, eu tive uma história muito interessante, 2 moças com síndrome do pânico. Síndrome do pânico, porque quando disciplinadas pelo pai, ficavam trancadas no banheiro, as 2. E elas desenvolveram medo, síndrome do pânico. No dia da libertação, as 2 foram tiradas daquele banheiro onde ficaram presas emocionalmente, anos e anos e anos presa dentro daquela memória de um banheiro. E quando saíram daquele lugar, fizemos uma oração tirando elas dali.
a síndrome do pânico desapareceu. Pais que abusam sexualmente de filhos. Pais que destroem sonhos dos filhos. Você não vai dar para nada. Você é uma pedra de tropeço. Aonde eu estava com a cabeça quando eu tive um filho? Quanta mulher diz isso para seus filhos. Pais que amaldiçoam. Tudo isso construído na vida de um filho vai gerar um arcabouço de orfandade que acaba construindo uma vida de fariseu. Vem para a igreja, quer Deus, mas não quer Deus Pai. Quer um Deus todo-poderoso no alto sublime trono, mas não quer Deus Pai, porque Pai abusa sexualmente, ou Pai deixa passar necessidade, ou Pai não dá o nome, vai embora. O Pai fere com palavras. E aí não quer Pai. Quer Deus como Deus, mas não quer Deus como Pai. Porque é uma dificuldade de receber a paternidade. E aí eu quero te ensinar algo nesse dia. Tem um jeito de curar isto. Tem um jeito de curar essas feridas produzidas pelos pais. Tornar-se um filho de Deus de verdade, com uma conexão especial com o Pai, recebendo o Espírito Santo que vai te ensinar a dizer Abba, Pai. É perdoando seus pais biológicos, seus pais adotivos que fizeram maldade com você. Nem sempre é o biológico, às vezes é um pai adotivo. É perdoando, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem ou o que fizeram. Meu pai não sabia. Anos e anos depois foi que ele foi entender a maldade que fez comigo. Mas não sabendo o que faz, fez. E aí, você vai carregar essa carga o resto da sua vida? Não. Perdoa. Perdão é uma decisão, eu decido perdoar. Perdão é um verbo, o verbo é uma ação. Eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa. Perdão não é um sentimento, eu não estou sentindo de perdoar, você não precisa sentir, você tem que decidir perdoar. Você escolhe perdoar, perdoar é riscar a dívida, não me deve mais nada, está zerada. Mas e o sentimento que eu tenho? Pastor, eu estou sentindo dor, meu pai me abusou sexualmente, eu estou sentindo dor. Você acha que quando Jesus na cruz perdoou os homens, ele não sentiu dor? Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. É o que ele disse para o Pai. Ele perdoa apesar da dor que ele sente pelo pecado do homem. É esse o nosso modelo. Apesar da dor que sentimos das feridas feitas pelos nossos pais. Nós decidimos perdoar, sabe por quê? Porque o perdão liberta as nossas vidas. Porque o perdão vai nos dar um DNA de filhos, sem perdoar os que nos ofendem. Nós não temos o perdão de Deus. E sem o perdão de Deus, nós não nos tornamos filhos. E sem o perdão de Deus, nós não temos o Espírito Santo. E sem o perdão de Deus, nós nos tornamos fariseus. Nós vamos ficar na igreja anos e anos e anos e anos e anos, sem ouvir a voz do Pai, sem sentir o abraço do Pai, sem ter revelações das coisas profundas e escondidas. Então, queridos, escute bem, hoje é o dia, você está recebendo uma palavra de libertação. Você está recebendo uma palavra de cura na sua vida. Entrega para Deus suas dores, faz uma oração agora. Entrega as dores. Eu quero representar aqui esse pai, essa mãe que te feriu profundamente. Representar para dizer, olha, perdoa porque eu não sabia o que estava fazendo. Não sabia a grandeza do tesouro que é um filho que Deus entrega na mão para criarmos e conduzirmos no caminho dele. Eu quero retirar e desligar no mundo espiritual toda a palavra maldita lançada pelos seus pais contra a sua vida. Toda palavra de maldição, toda palavra de afronta que eles lançaram contra você, eu quero retirar agora pelo poder que há no nome de Jesus. E quero que você permita que o Espírito Santo sare as tuas feridas
Sabe, aquelas feridas das surras, aquelas feridas do abandono, aquelas feridas do abuso, aquelas feridas da carência. Tem pai que não bate, mas também não abraça. Eu sei que eles amam, mas o amor é só um sentimento, é secreto, é abstrato. Se ele não se transformar num toque, numa palavra, vai ficar escondido para sempre, para sempre. Entrega isso para o Senhor. Perdoa porque não sabem o que fazem. E entrega as feridas para o Senhor. Eu quero que o Senhor traga a sua memória, a partir de hoje, tudo aquilo que foi dolorido para você. Tudo aquilo que foi dolorido. E eu quero que você receba a revelação do Pai, faça uma oração. Porque quando você recebe o perdão do Pai para o seu pecado, porque você perdoou o pecado dos seus pais, você se torna filho. E quando você se torna filho, você não é mais fariseu. Você não é mais um religioso. Você vai poder ter contato com o Pai de uma forma tão especial. Quando você orar, você não vai orar para um Deus distante, vai orar para um Deus próximo. As histórias são tantas de pessoas que atendemos. O homem tinha síndrome do pânico porque apanhava de rasgar as costas. O dia que perdoou o pai, foi curado da síndrome do pânico. A outra mulher tinha síndrome do pânico, porque o pai, quando ela era criança, a levava para puni-la num lugar escuro, no meio de uma mata que tinha no fundo da casa. E deixava lá. O castigo era deixar a menina sozinha no meio da mata. E ela tinha síndrome do pânico quando adulta. A outra não conseguia, de forma nenhuma, viver sem agasalhos, tinha casacos e casacos e casacos, não conseguia desenvolver uma vida normal, porque o tempo todo sentindo frio, frio, frio. Havia sido abandonada pelo pai, a mãe precisava trabalhar fora, deixava a menina trancada dentro de um cortiço, num chão frio, gelado, molhado. Passava o dia inteiro fora de casa, o dia inteiro trabalhando. Aí o menino, que apanhou do pai até ser jogado numa parede, ter traumatismo craniano, cresce, se torna um homem incapaz de manifestar sentimentos. Incapaz de sorrir, incapaz de chorar, incapaz de abraçar os filhos, incapaz de se alegrar com aquilo que deveria se alegrar. A esposa reclama, o casamento está acabando. O casamento está acabando porque ele não consegue expressar sentimentos. Não consegue abraçar uma filha no dia do aniversário de 15 anos. Quando você vai atender esse homem, você descobre que o abuso da violência da paternidade biológica cria nele um bloqueio emocional. E se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a nossa alma é o altar. Se a nossa alma está ferida, está doente, não podemos receber o Espírito Santo, que vai nos dar a conexão com o Pai e vai nos ensinar a dizer Abba, Pai. Enquanto eu não perdoei o meu pai, enquanto eu não estendi a mão para uma reconciliação, porque meu pai ainda estava vivo, eu não perdi o meu jeito fariseu, eu não conseguia ter revelação do céu. A partir do momento que eu me entreguei à palavra de Deus e fui até o meu pai, entendi que eu precisava perdoá-lo. Porque minha filha chegou um dia da escola e falou, mãe, quem que é o seu pai? Meu Deus, quem que é o seu pai? Naquele dia eu caí em mim, meu pai me perdeu e está perdendo a outra geração, porque eu não falava com meu pai há anos.
Eu havia me desconectado dele. Eu matei o meu pai na minha mente. Naquele dia o Espírito Santo me ensinou que, na verdade, quem estava perdendo era o meu pai. Um anel que você joga fora não perde o valor porque você joga fora. Pode até jogar no lixo. Quem perde o que tinha valor é você. Meu pai me jogou fora, eu fui para o lixo, não perdi o valor no lixo, quem me perdeu foi ele, então ele é a vítima, é ele a vítima. Eu entendi que Satanás passou muito tempo dizendo para mim, você não tem valor, porque se você tivesse valor, seu pai cuidaria de você. Não. O Espírito Santo falou para mim, você tem valor. E hoje você tem uma luz que ele não tem. Perdoa. Você tem a luz do Evangelho. Você tem a luz de Jesus. Perdoa, porque ele não sabe o que faz. E você pode fazer uma ponte para reconciliar com alguém. Você faz um pedaço e ela um pedaço. Você um pedaço e ela um pedaço. Mas você pode fazer a ponte sozinha. Você chega do outro lado e estende a mão para essa pessoa. E eu fui e me reconciliei com meu pai. E quando isso aconteceu, eu fui liberta da orfandade. Porque a partir daquele dia, eu comecei a sentir Deus como meu Pai. Meu Deus e meu Pai. E Ele quer isso com a sua vida. Ele não quer que você seja um religioso como o irmão do filho pródigo. Ele quer que você seja como o filho pródigo, que vem para a casa do pai e sabe que tem um pai. Voltarei para a casa do meu pai e direi, pai. E ele fala a palavra pai 5 vezes. Ele não se acha servo, ele se acha filho. Você não é servo, você é filho. Hoje, você recebe o DNA de filho. Tira a capa da religiosidade. E se você é filho, você é herdeiro. Deus abençoe. Lembra? Dúvidas, perguntas devem ser enviadas pelo mesmo e-mail pelo qual você se inscreveu e recebeu o link das aulas. E a próxima aula será resposta a perguntas. Será resposta a perguntas.